Olá, graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sua família. Queria hoje falar sobre algo que eu chamo princípio uns aos outros. O que é que quer dizer esse princípio uns aos outros? Nós vemos muito no Novo Testamento da Bíblia passagens em que os apóstolos exortam os irmãos, e Jesus também fez isso muitas vezes, para que nós fizéssemos algumas coisas uns com os outros, ou uns aos outros. Eu queria ler uma passagem aqui, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23 ao 25. Ele diz: guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Esse texto de Hebreus, o autor, ele está escrevendo aos irmãos, aos cristãos do povo hebreu, do povo judeu, que eles deveriam guardar firme a esperança. Que esperança é essa? Nós temos uma esperança, como aqui mesmo fala, como âncora da nossa alma, porque Deus fez promessas e uma das promessas é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Então ele exorta os seus leitores a que guardassem firme a confissão da esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Deus prometeu, ele há de cumprir. Não importa quanto tempo leve, ele é fiel para cumprir a promessa dele. E aí ele prossegue dizendo: consideremos-nos uns aos outros. Com que propósito, com que objetivo? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que é que ele está falando aqui? Que a gente precisa, como corpo, como igreja do Senhor, não falo igreja como o templo, o prédio construído por mãos de homens, mas a igreja como a reunião das pessoas que creem no Senhor Jesus, nesse prédio ou naquele prédio. A igreja que está dentro do prédio é que é o corpo de Cristo. Então ele fala aqui para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Por quê? Precisamos ser estimulados. E isso é feito uns com os outros, uns aos outros. Por isso eu falo nesse princípio uns aos outros. Ele fala da necessidade de congregar, por conta do que estamos vivendo hoje. Não temos mais aquela facilidade, a possibilidade da reunião, não apenas porque foi decretado, mas por uma questão de preocupação uns com os outros, para não haver o contágio, nós estamos tendo esse isolamento. Não estamos podendo congregar como sempre fizemos. Mas o que ele fala aqui não é as pessoas que por uma força maior estão impedidos, de certa forma, de congregar. Mas ele fala de pessoas que, tendo todas as possibilidades, estavam deixando de se reunir como igreja. Mas aí ele continua dizendo: o que é que devemos fazer? Admoestando-nos uns aos outros, ou algumas versões vão dizer exortando-nos uns aos outros. Tenho tentado, inclusive, esclarecer a ideia do exortar e quem deve fazer a exortação. Bom, o que é exortar? Aqui aparece como admoestar, que é o mesmo que aconselhar, que é o mesmo que estimular alguém a fazer alguma coisa que é certa. Então, eles aqui deveriam admoestar uns aos outros. Isso é o conceito de exortar ou admoestar. E quem deve fazer? Não é somente a pessoa que está no púlpito, não é somente a pessoa que está no cargo de liderança. Todos, membros do corpo, devem admoestar uns aos outros. Isso é ser igreja. E ele diz: tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Para os escritores daquela época, assim como nós também esperamos e aguardamos hoje, eles esperavam a vinda do Senhor Jesus para muito perto, muito breve. Eles
viam algumas coisas acontecendo e tinham no coração essa esperança de que a volta de Jesus estava próxima. Hoje nós temos visto muitas coisas que eles com certeza não viram e nós continuamos com a mesma esperança de que aquele dia se aproxima. E é por saber que aquele dia se aproxima, nós precisamos pôr em prática esse princípio uns aos outros, que é delineado em praticamente todo o Novo Testamento. Jesus primeiro diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então ele fala aos seus que devem amar uns aos outros como ele amou a eles. Paulo também fala em outras cartas de nós sujeitarmos uns aos outros, nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos e várias outras coisas que devem ser postas em prática na relação, na convivência. O Evangelho, o reino de Deus, não é teoria. Não é algo distante. Não é algo que parte de alguém isolado, que está numa distância segura do restante do povo. Não. O princípio, como eu disse, delineado aqui no Novo Testamento, é de relação uns com os outros. É inevitável. Se alguém evita, está com algum problema. Ele não está ligado no corpo. Mas nós que somos corpo precisamos estar ligados e praticar tudo o que a Bíblia diz que é relacionado uns aos outros. Porque isso é a expressão do amor. O amor de Cristo que está em nossos corações, ele é demonstrado em ações. Não é só declaração de amor. Você dizer, minha irmã, eu te amo. Minha irmã, eu te amo. A declaração de verdade, de amor, é feita em ação. Deus fez isso. Ele declarou o amor dele quando entregou seu único filho. Deus fez uma ação. Deus não simplesmente fez uma declaração estrondosa, retumbante, dizendo eu te amo. Mas ele pôs em prática o amor dele, enviando seu filho Jesus para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça e nos levar até Deus. Então a gente, por gratidão por tudo isso que Deus fez, a gente precisa colocar em prática esse amor uns com os outros. Suportar o que tiver que suportar, mas que seja uns com os outros. Assim estaremos vivendo esse princípio deixado por Jesus como igreja, como corpo de Cristo, como membros uns dos outros. Que Deus te abençoe.